Fala moçada, sou o professor Joséil ou o Barba Negra, como preferir. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre eletricidade. O assunto de hoje, processos de eletrização, que são 3. Bora lá ver isso. Antes de começar, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, deixe seu comentário, sugestão logo aí embaixo, que ajuda o canal a crescer, beleza? E também a gente tem um clube de membros, se você quer um pouco mais de exercícios, mais atividades, assine o clube de membros. Você vai ter a lista de exercícios para resolver, eu vou disponibilizá-la e você tem um vídeo com a resolução. Valeu? Tem também, para quem quer aí, aulas ao vivo quinzenais. Então, bora para o assunto que nos interessa. Então, galera, a gente vai falar sobre eletrização. É importante que você tenha visto a primeira aula para saber os conceitos básicos, né, da estrutura da matéria quando a gente fala elétron-próton, né, que é o átomo de Bohr. Então, no seu estado natural, a gente vai pensar que a matéria é neutra, né? O número de prótons e elétrons tem o mesmo valor. Não quer dizer que se eles têm carga de mesmo módulo, né, quando eu somo essas cargas positivas e negativas, que é apenas um nome dessa simetria, daria zero. Então, quando você fala que está eletrizando um objeto, quer dizer que você tirou esse equilíbrio de cargas. Ou seja, você arrancou elétrons de alguma forma, né? Você tirou esses elétrons ou colocou. Então, vai ter um excesso ou falta de elétrons. Nunca a gente vai ter troca de carga positiva, né? Então, a gente não pode retirar carga positiva nos processos de eletrização. Porque um átomo, se você coloca próton, retira próton, ele vira outro átomo. Então isso não vai acontecer nesses processos que a gente vai analisar nessa aula. Então quando você tem ali um sistema, como você pode notar no primeiro desenho, o objeto tem 3 cargas positivas e 3 negativas, né, de uma maneira simplificada. Se você retira cargas elétricas negativas, ele fica positivo. Se você faz o contrário, né, se você coloca carga negativa, ele vai ter aquele tinho mais, né, o excesso, ele acaba ficando negativo. Então a ideia é essa, ou você retira elétron, ou você coloca elétron. A gente tem 3 processos de eletrização. O primeiro deles é a eletrização por atrito, que é bem comum. Você já deve ter visto, né, uns vídeos aí de uma criança descendo o escorregador e ficando com o cabelo arrepiado. Né? Você pode esfregar quaisquer 2 materiais diferentes, que eles vão acabar se eletrizando mais ou menos. Mas a gente vai pensar no seguinte, no nosso desenho a gente tem seda e borracha. Então, quando a gente esfrega um no outro, você vai notar o seguinte, não dá para saber sem uma tabela quem fica positivo e quem fica negativo. Que a gente pode afirmar que ambos, né, ficam carregados e as cargas têm sinais opostos. Que a gente vai pensar que os 2 objetos inicialmente estavam neutros, de preferência, eles precisam ser isolantes ou dielétricos, né, que são sinônimos, e um deles vai ter mais afinidade do que o outro de receber elétron. Então, se você atritar 2 iguais, a gente vai ter a mesma afinidade, vai ficar difícil de eletrizar. Então, no caso ali, a seda ficou positiva e o bastão de borracha ficou negativo. Isso quer dizer que a seda cedeu elétrons para o bastão. A seda cedendo elétrons, ela ficou faltando elétrons, ou seja, ficou positiva, e o bastão ficou sobrando elétrons, ficou negativo, né? Então, quando os 2 corpos são atritados, tem uma realização de trabalho. Essa realização de trabalho, que é a transferência de energia ou transformação de energia, faz com que os elétrons sejam arrancados, né? E esses elétrons sempre serão arrancados do corpo que tem menos afinidade para o que tem mais afinidade. Para saber isso, a gente precisa conhecer a tabela triboelétrica ou série triboelétrica, que mostra, né, a relação de um corpo com o outro, a gente vai ver daqui a pouco, aonde o objeto tem mais ou menos afinidade de receber esses elétrons. Observações importantes que a gente tem que notar aqui, vamos lá. Nos processos de eletrização, não só o processo de atrito. A troca de partículas é só de elétrons. Os prótons e os nêutrons continuam no átomo. Corpos de mesmo material não se eletrizam por atrito, porque os 2 vão ter a mesma capacidade de receber os elétrons. A quantidade de elétrons que um corpo tem é tão grande comparado com o que ele perde na eletrização que quase que ele não perde elétron, passa a ser, né, insignificante comparado com o total que ele tem. Porém, o processo de eletrização vai ser verificado porque a força elétrica realmente ela é intensa,
Então, se você perde cargas elétricas, essa força será fácil de ser verificada. Ela não é tão fraca quanto a força gravitacional. Dá para eletrizar um condutor? Dá, mas você teria que segurá-lo utilizando alguma coisa isolante no caminho. Ou você pendura ele, né? Mas se você segurar um material condutor, você eletriza por atrito e ele descarrega no seu corpo. É igual o choque, né, que você toma quando você coloca o dedo no carro. Então você vai acabar descarregando esse objeto. Então aí o ideal, né, na eletrização por atrito, que os dois objetos sejam dielétricos ou isolantes. Agora, o mesmo corpo ele pode ser eletrizado para ficar negativo e para ficar positivo. Depende com quem ele está interagindo. Então aqui, agora, a gente tem o que nós chamamos de série triboelétrica. Veja bem, eu tenho ali material, pele humana, couro, pele de coelho, vidro, cabelo humano, tá até teflon. Você vai notar o seguinte, o objeto que está acima, comparado com o que está abaixo, ele vai ficar, o de cima fica positivo na eletrização e o de baixo fica negativo. Isso quer dizer que quanto mais acima você está na tabela, mais fácil você perder elétron. Então, por exemplo, se você pegar aqui a pele humana e esfregar no papel, a pele humana fica positiva e o papel negativo. Agora, se você pegar o papel e esfregar no isopor, o papel fica positivo e o isopor negativo. Tá vendo? Então o papel ele pode ficar tanto positivo quanto negativo. Depende em quem, né, ele está sofrendo a eletrização por atrito, com quem ele está sofrendo essa eletrização. Então essa tabela ninguém decora, né? Então para a gente resolver problemas desse tipo, né, de eletrização, a gente precisa da tabela, tem que fornecer essa tabela. Então, né, então mais uma vez, se você pegar cabelo humano e isopor, fácil você pegar aí, o cabelo humano fica positivo e o isopor fica negativo. Os dois ficam eletrizados. Então o cabelo vai ficar eletrizado, quando você passa o pente no cabelo, ele sempre eletriza. Aí tanto que ele fica com mais volume, né? E acaba, alguns defendem até que o cabelo pode criar ponta dupla, hein? Fica a dica aí para quem é cabeludo. O próximo processo de eletrização é a eletrização por contato. Todo objeto carregado, quando ele está carregado, claro, né, as cargas em excesso, elas ficam sempre na superfície. Ah, mas as cargas positivas se movimentam na superfície? Não. Se ele tem menos cargas negativas do que positivas, as negativas se organizam, deixando sozinhas as positivas que estão sobrando, né, na superfície. Como a gente disse anteriormente, a quantidade de carga elétrica, né, quando você eletriza um objeto, é muito pequena comparado com a quantidade de átomos que ele tem. Então essa carga pode ser positiva ou negativa, ela vai ficar na superfície, né? Então a gente vai trabalhar sempre com materiais agora condutores. Vamos pegar aqui, por exemplo, olha, tem um material maior do que o outro, um está carregado, o outro descarregado. O material A, ele tem uma carga negativa, está lá os negativinhos representando, e o B está neutro. Se você encostar um no outro, você vai ver, lembrando, só passa elétron. Os elétrons vão passar de A para B, ambos ficam eletrizados com o mesmo sinal, né? E se você separar no final, o B e o A vão ficar carregados com o mesmo sinal e vão se repelir, enquanto que no atrito eles iam se atrair. Nesse caso aqui, o A, que é maior do que B, ele vai ficar com mais cargas do que o B. A gente consegue calcular essa proporção quando a gente tem objeto esférico, porque aí vai ser proporcional ao raio desse objeto, né? Quanto maior o raio, mais cargas elétricas ele tem a capacidade de armazenar. Vamos pegar aqui, por exemplo, duas esferas, uma maior do que a outra. Eu tenho uma esfera que está neutra e uma outra que está com menos 48 microcoulombs. Então o que eu faço? A carga final desses dois, quando eu eletrizá-los, tem que ser menos 48. Então vamos considerar que o B tem o dobro do raio de A. Quando eu encostar um no outro, os elétrons que estão sobrando em B passam para A. Só que no balanço final, o B, como ele tem o dobro do raio, ele tem que ficar com o dobro da carga. Quer dizer que, né, eu coloquei um valor fácil de fazer essa conta, quer dizer que o B vai ficar com menos 32 microcoulombs e o A vai ficar com menos 16, que somados dá menos 48. Né? Se eles fossem idênticos, A e B, aí o 48 eu dividi por 2. Você teria 48 dividido por 2, que eu tenho 24. Então ficaria 24, menos 24 microcoulombs para cada um deles. Lembrando que sempre a soma do começo tem que ser igual à soma do final. Se por acaso a esfera B fosse positiva,
e tivesse 48 microcoulombs, quer dizer que ela estava faltando elétrons. Então veja, o corpo neutro ia passar elétrons para o corpo que está carregado. O corpo carregado ia diminuir o excesso de carga, e o corpo A, que era neutro, como ele perdeu elétrons, ele fica positivo. Aí no final das contas, né, para a gente ter o mesmo valor do começo, que era 48, a gente vai ter a que estava neutra ficando com 16, e a que estava carregada com, né, uma carga positiva de 48, agora fica com 32, porque ele, né, recebeu 16 microcoulombs de elétrons. E por aí vai, né? Os valores são fáceis de calcular nesse caso. Então, moçada, frisando aqui, concluindo isso, né? Então, os objetos, quando colocados em contato, desde que sejam condutores, né? Porque um isolante vai ficar difícil. Você coloca as cargas, dificilmente vão se mover ou praticamente só no ponto de contato. Porque no condutor, quando essas cargas passam de um corpo para outro, elas se distribuem na superfície, como eu mostrei. Mas é claro que aqui a gente mostra no desenho anterior uma repulsão, né, porque eles ainda estão próximos. Se eu afastá-los, elas se distribuem na superfície, né? E lembrando que o de maior tamanho, ou seja, se for uma esfera de maior raio, vai ter mais carga. Se os dois objetos estão carregados, a carga final ela vai ser igual à carga daquele objeto que tem o maior módulo de carga. Então, no caso aqui, 4 e 8, né, o 8 sendo módulo é maior que 4. Então, no final, a carga vai ser prevalente do sinal do corpo S. Seria negativo. Agora, se os objetos, né, as cargas iniciais, se a soma delas for zero, no final os dois ficam descarregados. Né, aqui o soma total não dá zero. Mas é claro que vai depender do tamanho. Se eles forem idênticos, né, se eu tiver dois corpos idênticos, eu tenho uma eletrização seguinte. Ó, tem 4 e menos 8, eles são idênticos. O que eu faço? Eu somo isso e divido por 2. 4 menos 8 dividido por 2, menos 2 microcoulombs. Não quer dizer que eu vou ter menos 2 microcoulombs para o P e menos 2 microcoulombs para o S. A eletrização por contato também ocorre com isolantes. Só que a gente vai ver, mais ou menos nessa representação aqui, que essas cargas elas não vão se distribuir pelo corpo. Você consegue eletrizar, mas só naquele ponto de contato é que vai ter, né, o sistema carregado. Então, note que no contato ali, um objeto negativo toca no neutro, no final os dois ficam negativos só naquele ponto, né? Agora, quando eu tenho objetos de tamanhos diferentes, você pode usar essa proporção que a gente pega direto, igualando a diferença de potencial, né? Então, o potencial tem que ser igual nos dois. Então, quando eu faço isso, eu chego nessa expressão que a carga dividida pelo raio do 1 é igual a carga dividida pelo raio do 2. Então, veja que a carga e o raio são diretamente proporcionais. Se o raio for 10 vezes maior no A, vai ter 10 vezes mais carga. Se for 5 vezes maior, vai ter 5 vezes mais carga. Né? Então, na hora de fazer essa conta, tem que levar isso em consideração. Para a gente entender a indução, vamos tentar entender como que funciona o contato com a Terra. Então, lembrando que quanto maior o corpo, mais carga ele tem capacidade de armazenar ou de adquirir no processo de eletrização por contato. Então, comparando a Terra com qualquer outra coisa, você tem a Terra sendo infinitamente maior que qualquer objeto. Praticamente ela vai ficar com toda a carga elétrica em contato com qualquer coisa, seja positivo ou negativo. Então, se você tem ali uma esfera negativa, se você liga o fio, que a gente chama de fio terra, é um cabo que a gente vai ligar no planeta Terra. Se o objeto está negativo, os elétrons vão descer para a Terra e ele vai ficar neutro e a Terra recebe essas cargas. Quando o objeto está positivo, está carregado positivamente, você conecta o fio terra com a Terra, vai subir elétron e vai descarregar esse objeto. Sempre que você conecta o fio terra, você descarrega o objeto. A Terra vai ceder ou receber elétrons, depende de qual é a carga que está em excesso. Beleza? A eletrização por indução, vamos lá, a gente vai começar, né, com um objeto que a gente chama de induzido. Esse objeto é neutro. Então a gente vai começar com um objeto onde soma de elétrons e prótons é igual. O segundo passo é aproximar um objeto carregado. No nosso exemplo, o objeto é carregado com cargas negativas. Quando você aproxima esse objeto do outro que estava neutro, as cargas elétricas negativas vão ser repelidas e vão para o outro lado, enquanto que as cargas positivas vão sobrar na posição que estavam. Quer dizer que você induziu, você separou as cargas positivas das negativas na proporção que a gente tinha das cargas do objeto indutor. Ou a gente vai pensar na força elétrica, né, que atua empurrando as cargas negativas e atraindo as positivas.
e a carga do bastão ela não vai ser alterada, não vai passar para o objeto porque não pode ter o contato. Nisso você liga um fio terra no objeto induzido. Note que o objeto induzido estava neutro. Estar induzido não é estar carregado, né? Você só separou as cargas. Estar induzido não é estar carregado. Quando você liga o fio terra, você vai pensar assim, como um todo. O que está sobrando? Se você pensar, tem carga negativa, positiva, negativa, nessa ordem subindo. Então quer dizer que eu tenho mais cargas negativas do que positivas. Isso quer dizer que está sobrando carga negativa. Se está sobrando a carga negativa, ela vai descer desse objeto e vai para a Terra. Aí o objeto sobra com essas cargas positivas, eu retiro o fio terra e essas cargas positivas se rearranjam. Na verdade, os elétrons se rearranjam e as positivas ficam distribuídas próximo da superfície. Eu carreguei esse objeto com carga de sinal positivo, usando o indutor negativo. Lembrando que apenas objetos condutores podem ser eletrizados dessa forma, né? Não confunda também o fenômeno de indução com o processo de eletrização por indução. Fazer o objeto ficar induzido é apenas separar essas cargas. Você faz uma separação ali no momento, você retirou o objeto, elas voltam ao normal. Ele volta ao normal ficando neutro do mesmo jeito, ele estava neutro induzido. Nesse material isolante, as moléculas são polares, como a água, por exemplo, já tem uma separação natural. As moléculas apolares não têm, mas eu consigo fazer um processo que se chama polarização em ambos, né? Vai ser a mesma coisa. Então, olha só, um isolante neutro, essa organização está toda bagunçada. Está tudo ali, cada um apontando para uma direção. A gente vai exagerar, é claro que não fica perfeitamente, mas se o isolante apresenta moléculas polares, essa separação citada não existe. Mas se você colocar um objeto carregado ali, você vai fazer uma separação, um alinhamento, né? Adquirindo essa polarização de maneira que você tenha cargas negativas e positivas alinhadas. Da seguinte maneira, olha só, um isolante polarizado. Você aproxima um material positivo dele, claro que não é esse exagero de organização, mas ele vai ficar alinhado. Olha, todas as cargas negativas da molécula ficam voltadas para o material positivo e as positivas ficam apontadas para o outro lado. Não confunda isso com indução, porque isso aqui é polarização. Você não separou as cargas, você orientou as moléculas. Um material em que a gente usa a indução para verificar se um corpo está carregado é o eletroscópio de folhas. Veja, ele é formado por uma esfera condutora, um fio condutor e duas lâminas na parte de baixo. Se esse objeto está neutro, você aproxima um objeto negativo dele, essas partículas negativas vão ser repelidas, vão lá para baixo nas lâminas e as lâminas vão abrir as perninhas. Então veja que elas vão se afastar. Se você usasse um objeto positivo, ia ser só o contrário da indução. As cargas negativas iam subir e as positivas ficariam nas placas. E as placas iam abrir do mesmo jeito, porque lá embaixo eu tenho carga de mesmo sinal, tem repulsão. Não funciona da mesma maneira, só muda o sinal. Agora, se você pegar um bastão, né, com carga de mesmo sinal que eu tinha um eletroscópio e aproximar, você vai induzir mais ainda. Se ele já estava negativo, você vai induzir essas cargas a descerem, porque o negativo já estava com as folhas abertas, você vai fazer essas folhas abrirem mais ainda. Se você aproximar com um sinal oposto, essas folhas vão fechar um pouco, né? Você não vai conseguir descarregar. E por último, para encerrar isso, se você tentar eletrizar por contato um objeto pelo lado de dentro, contato interno, não vai acontecer absolutamente nada como você imagina. Olha só, quando eu coloco o objeto lá dentro, ele descarrega e as cargas vão ficar na extremidade. E esses dois objetos vão se comportar como se fosse um só, né? As cargas tendem a ficar mais distante possível. Como eles estão em contato e eu tenho um objeto grande, oco, essas cargas se distribuem na superfície, que é uma das ideias para a gente chegar na blindagem eletrostática. Então, você não consegue eletrizar um objeto pelo lado de dentro, por contato, só pelo lado de fora. Então fica essa dica aí, né? E a nossa aula fica por aqui. Farei alguns exercícios e a gente aprende um pouco mais, hein? Bora lá! Então, bora aqui resolver alguns exercícios para essa aula sobre os processos de eletrização. Então, a gente tem uma questão aqui do SpaceX-Aman que diz o seguinte: 3 esferas condutoras, né, A, B e C, de mesmo raio, então, todas idênticas, né? Então quer dizer que as cargas se distribuem de forma igual, possuem cargas elétricas respectivamente de -2, -10
e mais 12. Então, a gente pode pensar no seguinte, olha só, porque cada uma das esferas, elas vão se tocar, né, uma a uma. Olha só, a esfera A é colocada em contato com B, em seguida as duas são afastadas, após um intervalo de tempo, a esfera A é posta em contato com C. Considerando que as esferas trocaram cargas apenas entre si, ao final do processo, a carga elétrica de A será quanto? Então, você vai imaginar o seguinte, olha, imagina, inicialmente, a gente tem 3 esferas aqui, ó. Então, está dizendo o seguinte, a carga inicial da esfera A é uma carga negativa que vale menos 2 microcoulombs. A esfera B, ela tem uma carga também negativa de menos 10 microcoulombs. E a esfera C, ela está positiva e vale mais 12 microcoulombs. O primeiro processo de eletrização é da esfera A em contato com B. Então, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente tira uma média. Então, inicialmente, eu tenho a seguinte, olha, A com B. Então, qual que seria o resultado disso? É simplesmente a soma das duas dividido por 2. Então, a carga final, que eu vou chamar de carga de A', é a soma das cargas, menos 2 mais menos 10, e isso aqui dividido por 2. Ou seja, quer dizer que menos 2 menos 10 dá menos 12. Menos 12 dividido por 2, eu tenho menos 6 microcoulombs. Quer dizer que agora a esfera, né, no primeiro processo aqui, ó, no primeiro processo ficou a carga de QA mudou para menos 6, a carga de QB modificou também para menos 6 microcoulombs e a carga QC não sofreu nenhuma alteração porque ela não entrou ainda em contato com ninguém. Então ela continua 12. Só que agora, o próximo processo, né, após um intervalo de tempo, a esfera A, com o resultado que eu tenho, é posta em contato com C. Então, quando isso acontece, eu vou ter de novo, né, uma divisão dessas cargas entre A e C, né? Então, como que fica isso? Então, um novo processo de eletrização que a gente vai ter aqui, eu vou fazer nesse cantinho aqui, seria o seguinte, agora eu vou colocar em contato essas duas, ó. Próximo processo é de A com C, né? Então, eu tenho a esfera A e a esfera C, essas duas aqui. Então, simplesmente eu venho aqui e digo o seguinte, ó, a nova carga de A, que eu vou chamar de Q, duas linhas, é igual a menos 6 mais 12 dividido por 2. Ou seja, essa carga de A vai ser menos 6 mais 12, dá 6 dividido por 2. Quer dizer que a carga QA, no final disso tudo aqui, é igual a 3 microcoulombs. Ou seja, letra B é a resposta. Né? Então ficaria, se a gente pensar em todas as cargas, eu teria que o QA ficou 3 microcoulombs, o B continuou menos 6 microcoulombs e o C também ficou 3 microcoulombs. O que você pode fazer para verificar? Você soma isso tudo aqui, ó. Você somar 3 com menos 6 dá 0. No começo também tinha que dar 0. Menos 2 com menos 10, menos 12. Mais 12, 0. Ou seja, conservação de carga. 2 balões negativamente carregados são utilizados para induzir cargas em latas metálicas alinhadas e em contato. Olha só, essas latas aqui estão em contato. Então quer dizer que esse sistema todo aqui, ó, esse cara aqui, daqui até aqui, ó, é como se fosse um corpo só, porque está em contato, né, e é tudo condutor. Inicialmente estavam neutras. Então está neutra, quer dizer que o número de partículas positivas é igual ao número de partículas negativas. Conforme mostra a figura, os balões estão próximos, mas jamais chegam a tocar as latas. Nessa configuração, as latas 1, 2 e 3 terão respectivamente carga total de... Olha só, note e adote. O contato entre dois objetos metálicos permite a passagem de cargas elétricas entre um e outro. Suponha que o ar no entorno seja um isolante perfeito.
Então já está falando que se esses objetos estão em contato, as cargas podem passar de um para o outro normalmente. Então olha só, isso aqui é uma indução. Isso quer dizer o seguinte: as cargas elétricas negativas vão repelir as negativas dessa lado. Só que se o balãozinho 1 empurrar essas cargas para o outro lado, o balãozinho 2 empurra de volta. Então o que vai acontecer? Se as cargas elétricas são empurradas, quer dizer que nessa extremidade aqui sobra carga positiva. E as negativas seriam empurradas para a direita. Só que de cá também tem um balão negativo. Então quer dizer que ele empurra essas cargas, sobrando carga positiva de cá também. E as cargas negativas vão se concentrar na lata do meio. Então ele polarizou dos dois lados. Se fosse uma polarização só, né, ficaria positivo e negativo. Teve uma polarização dupla, os dois lados foram polarizados. Então quer dizer que eu tenho essa configuração: a lata 1 positiva, a lata 2 negativa e a lata 3 positiva. Então ficou o seguinte: um positivo, 2 negativo e 3 positivo. Resposta letra D. Último exercício aí para encerrar, um exercício do Enem de 2020. Então tem um gato aqui, o Garfield, passa perto das pernas de uma pessoa e esfrega o seu corpo, né? Então esse barulhinho aqui que está escrito por aqui, ó, está representando um esfregão. Então ele diz na saída aqui: odeia eletricidade estática e os pelos estão todos arrepiados. Isso quer dizer que ele ficou eletrizado, né? Se o pelo arrepiou, quer dizer que os pelos estão carregados com cargas de mesmo sinal ali, todos os pelos. Então ele vai ter uma repulsão entre eles. Então qual que é o motivo que ocorre a eletrização da tirinha? Se os dois objetos se esfregam, ocorre a realização de trabalho e os elétrons vão pular de um corpo para o outro. Aí depende de quem é, né, o objeto na série triboelétrica que tem mais afinidade. Mas aqui no problema a gente não precisa disso. Se precisasse, tinha que ter a tabela. Então está dizendo o seguinte: letra A, troca de átomos entre a calça, isso não acontece. Troca de átomos não vai acontecer. Diminuição do número de prótons. O número de prótons não modifica nos processos de eletrização, tá? Então, quando fala que mexeu no número de prótons, está errado. Criação de novas partículas eletrizadas, né? Não vai surgir partícula do nada, porque a gente tem que ter a conservação da carga elétrica. Movimentação de elétrons, olha só, movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato, mas não falou de quem para quem, porque não dá para saber sem a tabela, né? A resposta correta, a letra D. A letra E diz repulsão entre as partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Não, né? Para falar que tem repulsão, a gente teria que ter partículas iguais ali. No caso, no final da eletrização, as cargas da calça e do gato serão diferentes, né? A gente vai ter atração. Resposta letra D. Abraço. A gente vai fazer uma lista maior aí para os membros. Valeu, moçada.